Caros telespectadores da Ângelos TV, bem-vindos a mais um programa Reflexões sobre o Evangelho, desta vez em torno do 10º domingo do Tempo Comum. Estareis recordados como, na semana passada, referíamos que agora começamos a retomar o Evangelho de Marcos progressivamente, passagem a passagem, capítulo a capítulo, de maneira que ao longo de todos os domingos do Tempo Comum, que nos vão levar até à solenidade de Cristo Rei, já mesmo às portas do Advento, portanto todo este tempo agora de fim de primavera, todo o verão e mesmo na entrada do outono, serão os domingos do Tempo Comum. E ao longo destes domingos nós vamos lendo sempre o Evangelho de São Marcos. Trata-se de uma leitura contínua e onde podemos aperceber-nos da riqueza deste texto, que, sendo mais pequeno, é também um texto fundamental até para compreendermos os outros evangelhos. E estamos recordados como no domingo passado Jesus passava entre as searas com os discípulos, apanharam espigas, isso era contra os preceitos do sábado, foram acusados de fazer o que não era permitido, por isso houve este confronto com os fariseus, que depois ainda vai agudizar na sinagoga, quando Jesus com os discípulos vai à sinagoga, está um homem com a mão atrofiada, Jesus cura esse homem com um olhar de misericórdia, e isso é severamente criticado pelos fariseus, que decidem eliminar Jesus logo que possível. Isto acontece no capítulo 2º do Evangelho de Marcos. O 10º domingo reserva-nos um texto já do capítulo 3º do Evangelho de São Marcos. E depois de toda esta turbulência, digamos assim, que acontece em dia de sábado, onde, como nós referíamos, há este confronto entre o verdadeiro olhar e a verdadeira atitude perante a religião, ou uma atitude distorcida. Portanto, depois de toda esta agitação, Jesus regressa à sua casa. A casa refere o Evangelho de Marcos, no 10º domingo, que Jesus voltou para a sua casa com os discípulos. E o que é que acontece? Acontece esta coisa interessantíssima, é que se porventura os fariseus, os partidários de Herodes, todos os outros, então depois mais tarde no templo ainda mais em Jerusalém, se revoltam contra Jesus, se querem eliminar, querem acabar com Jesus, porém o povo, a multidão, esses começam a seguir Jesus. E inesperadamente, talvez, porque estamos nas primeiras manifestações da vida pública de Jesus, Jesus chega à casa com os discípulos e uma grande multidão envolve a casa. Refere Marcos, que é muito rico, às vezes nos pormenores, dá-nos informações que só Marcos é que dá. Por exemplo, neste caso refere que chegaram a casa, as multidões vieram, enfim, para solicitar a sua presença, e refere o Marcos, nem tinham tempo para comer. Nem tinham tempo para comer. Imaginamos, por isso, a agitação, a turbulência gerada por este início de vida pública de Jesus. A verdade, porém, é que o confronto vai se agudizar. Dizíamos já que ao longo de todo o Evangelho de Marcos estes confrontos vão ser habituais. E, por isso mesmo, por um lado, as multidões começam a seguir Jesus. Isto gera digamos assim, um facto social na comunidade judaica e chega aos ouvidos da família. E por isso os familiares de Jesus com a sua mãe põem-se a caminho para ouvir chamar à razão, para ouvir, enfim, consciencializá-lo do que ele andava a fazer, possivelmente para o levar para casa. A verdade é que tudo isto são, digamos assim, aspectos da vida pública de Jesus que vêm mexer em todas as coisas. E, porém, apesar das multidões quererem seguir Jesus, a atitude dos escribas, neste caso é dos escribas, no domingo passado eram os fariseus, continua a ser de grande confronto. Mas nada melhor para nos apercebermos da riqueza destes confrontos que depois potenciam sempre ensinamentos de Jesus. Vamos ouvir o Evangelho do domingo 10º do Tempo Comum
para podermos deixar-nos então sentir-nos acolhidos por esta palavra que nos vem iluminar e nos vem a desafiar a olharmos pela via do testemunho este texto do Evangelho do 10º domingo. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos. Naquele tempo, Jesus chegou a casa com os seus discípulos e, de novo, acorreu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Ao saberem disto, os parentes de Jesus puseram-se a caminho para o deter, pois diziam: está fora de si. Os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam: está possesso de Belzebu, e ainda: é pelo chefe dos demónios que ele expulsa os demónios. Mas Jesus chamou-os e começou a falar-lhes em parábolas. Como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode aguentar-se. E se uma casa estiver dividida contra si mesma, essa casa não pode durar. Portanto, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não pode subsistir. Está perdido. Ninguém pode entrar em casa de um homem forte e roubar-lhe os bens, sem primeiro o amarrar. Só então poderá saquear a casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e blasfémias que tiverem proferido. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão, será réu do pecado para sempre. Referia-se aos que diziam: está possesso de um espírito impuro. Entretanto, chegaram sua mãe e seus irmãos, que ficaram de fora. O mandaram chamar. A multidão estava sentada em volta dele quando lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Mas Jesus respondeu-lhes: quem é minha mãe e meus irmãos? E, olhando para aqueles que estavam à sua volta, disse: eis minha mãe e meus irmãos. Quem fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Escutávamos então este contrassenso, diríamos assim. As multidões a afluir, a envolver a casa onde estava Jesus com os discípulos. Queriam palavras de vida eterna, queriam mais sinais do reino de Deus. Jesus tinha curado um homem com uma mão atrofiada na sinagoga. Isto gerou algo de novo no contexto da comunidade. E os escribas, é curioso ver, mais uma vez refiro os pormenores de Marcos, os contextos que Marcos deixa ver. Os escribas começam a acusar Jesus. É pelo chefe dos demónios que ele expulsa os demónios. No fundo, o que ele tem é um pacto com o demónio. Tinham que justificar, de alguma maneira, aquele milagre que Jesus tinha feito, curar a mão atrofiada daquele homem, e, portanto, tinham que arranjar uma justificação, porque a multidão, no fundo, perguntava como é que ele pode, então, fazer isto, curar desta maneira, de maneira miraculosa. É porque ele tem um pacto com o demónio. Mas é curioso, e chamava a atenção para este particular, enquanto a multidão envolvia a casa de Jesus, ia ao encontro de Jesus, os escribas estavam longe. Faziam estas acusações longe de Jesus. Não é? Assim, como que demónios? Olha, aquele tem um pacto com o demónio, é pelo chefe dos demónios que ele expulsa os demónios. Refere Marcos, Jesus chamou-os. Estavam lá, assim, afastados, com certeza, para Jesus os chamar. Ei, venham cá e vamos conversar. Afinal, como é possível eu expulsar os demónios em nome do demónio? Estará Belzebu dividido? Estarão os demónios uns contra os outros? Como é que é? E digamos assim, se não se domina o dono da casa, o salteador, antes de mais, tem que acorrentar o dono da casa para depois poder assaltar a casa. Então, se é o próprio Belzebu que me faz expulsar os demónios, então está o reino dividido, o reino do demónio, do mal, dividido entre si. Jesus, no fundo, confronta os escribas com esta lógica perversa em que os escribas se colocavam.
É bom dizer isto, Jesus vai ser muito severo naquilo que vai dizer a estes escribas. E vai ser muito severo porque podemos imaginar que nada mais fere tanto Jesus do que esta acusação. Jesus tinha vindo em nome do Pai. Jesus era fruto do amor de Deus. Vinha para salvar a humanidade. Vinha precisamente para destruir o poder do demónio. E agora era acusado de agir em nome do demónio, em nome de Belzebu. Vinha, no fundo, era acusado de ter um pacto com o demónio para realizar estes milagres que estavam a acontecer. Digamos que isto feria a raiz da missão de Jesus. Ele, portador do Espírito Santo ao coração da humanidade, era acusado de agir em nome do demónio. Por isso Jesus vai dizer, olhem, todos os pecados serão perdoados. Todas as blasfémias, enfim, as debilidades, todos os pecados serão perdoados. Mas a blasfémia contra o Espírito Santo, essa não tem remissão. É um pecado eterno. E compreendemos porque é que Jesus refere isto. Primeiro porque nada o fere mais na sua missão, na sua pessoa, na sua identidade, do que considerá-lo a agir em nome do demónio, portanto, considerá-lo um demónio, quando ele era o Filho de Deus. E por isso, o que acontece aqui é que os escribas se fecham à manifestação do amor, à manifestação da salvação. Dizer que este pecado não tem remissão, precisamente porque na raiz está esta atitude deliberada de se fechar à ação de Deus. Estes não querem acolher o Espírito de Deus. E quem não quer acolher o Espírito de Deus permanece no mistério do egoísmo, permanece no fundo como são eles os senhores da verdade. Reparem, isto é como que um eco do pecado de Adão e Eva. Em Adão e Eva também, Adão e Eva querem colocar-se no lugar de Deus. Sereis como Deus. Então estão prontos a fazer tudo para se colocarem no lugar de Deus. Então o homem, neste caso os escribas, no fundo querem ser eles os senhores da verdade, os donos da verdade. E lá onde se manifesta o amor de Deus, eles entendem que o que se está a manifestar é o poder do demónio. E por isso Jesus vai dizer, olha, um pecado assim, contra uma blasfémia contra o Espírito Santo, contra a ação do amor de Deus que está a acontecer no reino da história, este pecado não tem remissão possível. E por isso são palavras duras, mas que põem em evidência aquela que é a missão de Jesus. Jesus tinha vindo para anunciar o reino do amor. Jesus era o enviado. A palavra Cristo quer dizer ungido, ungido pelo Pai. É o ungido de Deus que vem para semear o amor, a bondade, a fraternidade, a alegria, a esperança. E agora era acolhido como se fosse um demónio. Por isso mesmo, irmãos, é importante ver onde é que nós nos colocamos no acolhimento da missão de Deus. Em Jesus. Jesus vem para semear o reino de Deus, para semear o amor de Deus. E por isso havemos de nos aproximar de Jesus como, digamos assim, disponíveis, com o coração disponíveis, para aceitar os sinais deste reino e deste amor. Entretanto, no meio, digamos assim, desta altercação dos escribas com Jesus, chegam os familiares de Jesus com sua mãe e vêm-lhe dizer, olha, está ali a tua mãe e os teus familiares, estão preocupados com o que está a acontecer. Imaginemos o coração de uma mãe, de Maria, ao ver os confrontos que começam a ser cada vez mais intensos, mais agudos. É certamente o coração de uma mãe inquieta. E Jesus, as palavras de Jesus parecem até quase que duras, mas não são. São reveladoras de algo de grande e a que convido a refletirmos. Jesus responde, minha mãe, meus irmãos, são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática, são aqueles que cumprem a vontade de Deus. Esses sim são minha mãe e meus irmãos. Estas palavras vêm, de algum modo, revelar-nos aquela que é, ou aquele que é, o nosso lugar também na missão que Jesus Cristo vem realizar. Jesus está-nos a dizer,
Por outras palavras, que nós podemos ser sua mãe, podemos ser seus irmãos, podemos ser família sua, podemos ser dos seus, podemos ter um só coração e uma só alma com Ele. Aliás, é muito interessante um ensinamento do Papa Bento XVI, que, a dada altura, sublinha este aspecto num dos seus discursos, que, se pela natureza compreendemos que só Maria pode ser a mãe de Jesus, a verdade é que pela fé todos nós somos convidados a ser, a partilhar esta maternidade de Jesus. Porque ouvindo a sua palavra, testemunhando o seu amor, nós podemos gerar Jesus no nosso coração, antes de mais, no seio da comunidade, no coração da humanidade e da sociedade onde nos encontramos. Portanto, nós, como cristãos, somos chamados a esta missão inesperada do amor de Deus, isto é, de ser mãe de Jesus. Ser mãe porque podemos gerá-lo no nosso coração, gerá-lo na comunidade, gerá-lo na sociedade. Podemos gerar Jesus. Eu estarei convosco até ao fim dos tempos, se me amardes. Então, se o nosso testemunho de fé tiver na base o amor a Deus, a escuta da palavra, o testemunho de cumprirmos a vontade de Deus, o que é que acontece à nossa volta? Antes de mais, o que é que acontece no nosso coração? Jesus renasce, Jesus torna-se presente, Jesus torna-se vivo no nosso coração. Mas na comunidade também, quando nos reunimos em cada domingo, o que é a comunidade reunida? É este seio que acolhe Jesus, que o gera de novo, porque ele se torna presente onde dois ou mais estão reunidos em seu nome, mas com este coração aberto, com esta atitude correta de deixar que Jesus aconteça no coração da comunidade. Então, aí as leituras que escutamos, o pão que vamos comungar, a alegria dos cânticos que cantamos, a presença dos irmãos que durante uma semana estão dispersos, mas ao domingo se reúnem e se veem. Tudo isso, a beleza da celebração, tudo concorre então para que Jesus esteja no meio de nós e nós somos geradores dessa presença de Jesus. Então compreendemos o que Jesus quer dizer, minha mãe, aquele que me dá a vida, aquele que gera a minha vida, é aquele que cumpre a vontade do Pai. É uma missão maravilhosa esta que Jesus nos confia. E nós havemos nos questionarmos. Havemos nos questionar até que ponto os dons de Deus chegam até nós e morrem egoisticamente em nós, ou os dons de Deus que chegam até nós, no fundo, nos fazem entrar em comunhão com os outros e gerar coisas novas, que são sinais do Espírito de Deus a atuar. Jesus denunciava que os escribas, no fundo, contradiziam o Espírito Santo. Não contradigamos nós, pela nossa apatia, pela nossa indiferença, pela nossa insensibilidade aos dons de Deus. Não atrofiemos nós a ação do Espírito. Deixemos, pelo contrário, que o Espírito de Deus que é derramado sobre o nosso coração possa depois encontrar caminhos de libertação, de fraternidade, caminhos de amor que nos levam ao encontro dos outros e a edificar o reino de Deus. Então que o Espírito de Deus não se interrompa em nós, mas que entre nós e os outros haja precisamente estas pontes que o Espírito Santo derramado sobre a história, renovado em cada dia. Nós no credo dizemos que o Espírito Santo, acreditamos no Espírito Santo, que é o Senhor que dá a vida. Então que a minha vida seja um canal que gera vida nova com os outros e não que me faça voltar para mim mesmo no meu egoísmo. E aí posso cumprir os preceitos todos, voltamos a dizer, mas se eu estou fechado no meu egoísmo, não gero vida. Pelo contrário, se deixo o Espírito Santo atuar, então à minha volta vai renascer esta comunidade de amor que é importante que aconteça e que no fundo é aquilo que Jesus veio fazer à Terra. Sejamos então instrumentos do amor de Deus. Ele que no fundo nos quer para continuadores da sua missão. Ele, o Pai que nos criou sem o nosso concurso, quer agora em Cristo precisar de nós para continuarmos a sua missão. Olhemos o cristianismo
por este olhar de beleza, por esta beleza que é a missão que Jesus nos confia, podermos ser a mãe de Jesus na medida em que o geramos no meio de nós. É uma missão magnífica. Não olhemos o cristianismo pelo olhar, pelo lado daquilo que custa, da dificuldade, tão difícil que é ser cristão. Não, tudo ao contrário. É maravilhoso ser cristão. É maravilhoso pôr em prática a palavra de Deus, pôr em prática a sua vontade. E na medida em que experimentamos a vontade de Deus, então aí encontramos o caminho da felicidade. E por isso mesmo, não deixemos que os dons de Deus definhem na nossa vida, nesta nossa maneira muitas vezes morna de viver o cristianismo. Não? A nossa fé precisa deste entusiasmo, deste encanto, desta alegria, desta descoberta de que é bela a nossa missão, ser mãe de Jesus. Ainda há pouco terminávamos o mês de maio e certamente evocámos tanto Maria, louvámos Maria, possivelmente fomos a Fátima honrar Maria. Pois bem, sejamos mãe de Jesus, sejamos como Maria, mãe de Jesus, que o gera no coração, na comunidade, no meio de nós, para que Jesus, com o seu Espírito, esteja cada vez mais presente no coração da história. Missão maravilhosa, que nos encante, que nos motive, que nos faça comprometidos com aquilo que Jesus, no fundo, veio trazer como novidade do seu amor. Até para a semana, se Deus quiser.